deixou
Convidamos neste momento a florista que estará enfeitando o caminho da noiva. E agora, nós queremos convidar a personagem, humanamente falando, mais importante desta festa. Convidamos a noiva, a Adriana. Convidamos também a criança, trazendo consigo as alianças. A aliança é símbolo de amor, fidelidade, compromisso, cumplicidade, eternidade.
Rogério e Adriana, chegou o dia especial para vocês. Eu os cumprimento. E em nome de vocês, cumprimento todos os presentes, testemunhas, né, que são familiares e amigos. E dizer que é uma alegria para mim e para minha esposa fazer parte desse dia tão especial na vida de vocês dois. Como é que está o coração aí, Rogério? Acelerado. Tem que estar assim mesmo, né? É muita emoção para um só momento. Mas eu quero iniciar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele possa se fazer presente nessa cerimônia, porque a presença dEle é o que nós temos de mais importante neste lugar. A presença abençoadora dEle, a presença abençoadora dEle é o que nós mais precisamos para esse momento e para a vida de agora para frente a dois. Então, quero juntamente com todos os presentes orarmos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite tão especial, por esse dia. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor está trazendo o Rogério e a Adriana até o altar do Senhor, para se unirem em matrimônio e se formarem uma família. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa bênção e queremos te pedir que a presença do Senhor, assim como o Senhor esteve em Caná da Galileia, não deixando que faltasse para aquele casal alegria no momento da celebração e não deixando, ó Deus, que nada viesse frustrar aquele momento, te pedimos que a tua presença possa estar sobre este lugar, nos abençoando e direcionando todas as coisas de uma forma que o nome do Senhor possa ser glorificado nessa cerimônia. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Rogério e Adriana, eu me sinto honrado em poder, e sempre que eu estou celebrando um casamento, eu me sinto honrado porque a palavra de Deus diz que o primeiro casamento foi celebrado pelo próprio Deus. Foi Deus que olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. E Ele trouxe uma mulher para o primeiro homem, e ali no jardim, num lugar muito especial, Ele celebrou. Ele foi o doador e, ao mesmo tempo, o celebrante. Mas eu me alegro também porque essa cerimônia de casamento, ela é celebrada antes do pecado. Nós temos esse registro em Gênesis, mas nós vamos ter também uma cerimônia de casamento quando todas as coisas forem restauradas. Diz lá em Apocalipse que um dia o Senhor vai se unir com a noiva dele, que é a igreja. Então, o casamento ele é celebrado antes do pecado e é celebrado pós pecado, porque não haverá mais, o Senhor restaurará todas as coisas. Enquanto isso, vão se celebrando casamentos e vai se multiplicando, né, a alegria em cada celebração. É por isso, Rogério, que a Bíblia, através de um homem muito sábio, vai dizer assim, que quem acha uma esposa achou algo excelente, recebeu um presente do Senhor. E eu vi quando a Adriana estava entrando ali, o quanto você estava com os olhos, né? Acho que o Adenor também viu que ele estava fitado os olhos ali, né? Viu o quanto ele estava com os olhos marcados, né? E o quanto o sorriso abriu. Então, isso mostra o quanto é bom a gente achar uma esposa. Achar uma esposa é achar uma coisa boa. É receber um presente do Senhor. Aí está o seu presente. Mas não é somente o homem que acha uma coisa boa. A esposa, a mulher também, quando acha um esposo, achou uma coisa boa, recebeu algo excelente do Senhor.
Porque o casamento, quando nós vamos lendo as páginas das Escrituras, nós vamos vendo alguns momentos de celebração dessa cerimônia. Eu já citei um, mas quero lembrar de mais dois. Diz que quando Isaac ele estava triste por causa da partida da mãe, o pai mandou buscar uma esposa para ele e encontrou a Rebeca. E disse que quando a Rebeca vinha chegando lá para esse momento de cerimônia, porque ali aconteceu uma cerimônia, tinha testemunha e já tinha feito todo o contrato com a família. E quando ele vem a Rebeca vem a esse encontro do Isaac, diz que ali então eles se unem em casamento, o Isaac leva a Rebeca para a tenda e diz que o Isaac a amou. E diz que aquilo serviu de consolo para a vida dele. Então, quando nós pensamos em casamento, nós podemos pensar como algo que nos traz consolo, que nos consola, que nos abraça. Mas também nós podemos pensar na celebração do casamento quando nós lemos Cantares de Salomão. Em Cantares de Salomão diz que ali há uma grande celebração entre um homem e uma mulher, eles celebrando o amor. E é assim, Rogério e Adriana, que precisa ser o casamento, precisa ser algo que deve ser celebrado todos os dias, todos os dias. Não é só esse momento, que é um momento muito especial, mas o casamento ele precisa ser celebrado todos os dias, com muito carinho, com muito amor. E eu sei que eu perguntei como é que está seu coração, e eu poderia perguntar a Adriana também, e ela vai dizer também, está acelerado. Diz que o dia que a gente está casando, a gente não lembra de muitas coisas, né? A gente está tão centrado ali que a gente fica meio aéreo. Mas depois que passa, a gente começa a recordar. E o meu conselho é que depois que passar essa cerimônia e que vocês, então, ingressarem nessa vida a dois e forem passando os anos, que vocês possam se lembrar desse dia que vocês reuniram a família, desse dia que vocês reuniram os amigos de vocês, desse dia que pessoas à distância, né, estão assistindo o casamento de vocês, que vocês possam lembrar desse dia como um dia de celebração e que isso possa reforçar a alegria e a celebração da vida a dois. Amém? Que isso possa ser lembrado e que isso possa ser trago à memória constantemente. Então eu quero ler um texto, e eu não vou me delongar muito, mas eu quero ler esse texto de Gênesis, porque eu penso que aqui nós temos o princípio estabelecido por Deus para uma vida a dois, abençoada. No capítulo 2, versículo 18, é o próprio Deus que vai dizer: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Não foi Adão que chegou para Deus e disse: Senhor, olha, está difícil, porque eu estou vendo todo mundo aí com o seu pai e eu estou aqui sozinho. Adão não precisou falar com Deus. O próprio Deus, que é o Criador e que é o doador de todas as coisas, no plano dele, ele sabia que o homem sozinho não era o bastante. Quando ele diz não é bom, ele está dizendo não é o bastante. Um homem sozinho não é o bastante. E ele, então, prepara uma mulher que pudesse lhe auxiliar. Ele vai usar essa expressão, auxiliador é alguém que está à sua altura. Por isso, a mulher ela não é inferior ao homem. A mulher, quando o Senhor ele traz para o homem, ele está dando alguém semelhante a ele e que possa lhe corresponder e que possa lhe auxiliar durante toda a sua caminhada agora a dois. E aí o Senhor, então, ele prossegue, diz assim o texto: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: essa sim é osso
osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aí então o texto diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Rogério, é o único momento na Bíblia que Deus vai dizer para o homem: deixe o seu pai e a sua mãe. Por isso que o casamento é tão importante. Em nenhum outro momento nós vamos ver Deus dizendo: deixe o seu pai e a sua mãe. Mas quando chega o momento de se casar, Deus está dizendo para o homem: é hora de você cortar o cordão umbilical. E é hora de você partir agora para a sua emancipação. É hora de você se emancipar. E é hora de você se estruturar. E é hora de você agora ter a sua família. Por isso, deixa o seu pai e a sua mãe e una a sua esposa. E a partir de agora vocês serão uma só carne. Um não se divide mais. Um é um para sempre, até que a morte os separe. Sentiu o peso? É de agora até que a morte os separe. É um caminho que vocês estão trilhando até o altar na presença de Deus e que de agora para frente só a morte pode separá-los. Os dois serão uma só carne. E nessa união de uma só carne, o Senhor nos convida, Rogério, nós homens, para amarmos as nossas esposas. E convida as mulheres também para amar os seus esposos, se dedicando a ele e auxiliando a ele em tudo aquilo que ele tiver necessidade. Por isso, o seu papel, Rogério, é amar a Adriana com todas as forças. E o papel da Adriana é amar você, te auxiliando. Amém? Amém, Adriana? E o papel de cada homem aqui presente e de cada mulher que um dia também esteve no altar do Senhor é exatamente esse. É o papel de amar. Amar incondicionalmente. Porque quando nós olhamos para as Escrituras e Paulo vai fazer uma comparação entre o casamento entre um homem e uma mulher e Cristo e a igreja, ele vai usar a figura de Cristo como o marido ou como o noivo que ama a sua esposa e que está trabalhando por ela. O texto lá, Rogério, diz que Cristo exercita a noiva dele. Isso mostra que nós, homens, precisamos também exercitar a vida das nossas esposas. Isso mostra que lá no texto diz que Cristo ele alimenta a noiva dele. E nós, homens, precisamos alimentar a vida das nossas esposas. E uma outra coisa que o texto diz lá em Efésios é que Cristo ele está cada dia trabalhando com a noiva dele para apresentar essa noiva cada vez mais bela, mais linda, tanto para ele quanto para todo o universo. Isso implica que, quando você viu a Adriana entrando ali e o coração bateu forte e diz como ela é linda, isso mostra que de agora para frente você vai ter que trabalhar, e trabalhar duro, porque você precisa fazer com que essa mulher se torne cada dia mais linda, tanto exteriormente como interiormente, eu vou inverter aí, primeiramente interiormente como exteriormente. É papel seu. Com toda certeza, os pais dela estão olhando para você e dizendo: olha o que o pastor está dizendo. Nós estamos entregando a nossa filha para você cuidar e cada dia fazer dela uma mulher mais linda. Cabe a você, Adriana, todos os dias. E eu penso que isso não vai ser difícil, porque quando uma mulher é amada, ela se doa, ela se dá por inteiro.
cabe você estar ao lado do Rogério, auxiliando ele em tudo, e dando suporte para ele em tudo, e demonstrando o seu amor dessa forma. Por isso eu quero encerrar essa celebração, antes das alianças, com o título de um poema que um pastor ele escreveu para o filho dele no dia do casamento. O John Piper, ele escreveu um poema para o filho dele, ele estava celebrando o casamento e ele fez um poema, e o título do casamento do poema era assim: ame-a mais, amando menos. Ame-a mais, amando menos. O que cabe ao Rogério, à Adriana e a todos os casais presentes aqui fazer? Amar com todas as forças. No quesito amor, não economize. Ame com todas as forças. Rogério, ame a Adriana mais do que o seu trabalho. Ame a Adriana mais do que os seus amigos. E se vieram os filhos, eu quero dizer uma coisa: ame a Adriana muito mais do que aos filhos. Porque os filhos vieram depois, para vocês dois amarem juntos, mas cabe a você amar a sua esposa com todas as suas forças. Ame a Adriana mais do que o seu momento de lazer, de folga. E se você estiver lá na folga e ela precisar, demonstre amor servindo a ela. Ame. E eu falo a mesma coisa para você, Adriana. Ame o Rogério mais do que a sua própria família, porque você está deixando a sua família agora, e eu sei que tem amores diferentes de marido e de família, mas ame o Rogério com todas as forças, ame mais do que o seu trabalho, ame mais do que as suas amigas e amigos, ame ele com todas as suas forças. Mas deixa eu lembrar uma coisa para vocês dois e para todos os presentes aqui. Ame o seu cônjuge mais, amando menos do que o amor que vocês devem ter para com Deus. Porque é Deus que vai dar todo o suporte para a vida de vocês e para a vida de qualquer casal aqui presente. Se vocês amarem a Deus em primeiro lugar, eu tenho certeza que não vai faltar fidelidade de um para com o outro. Se vocês amarem a Deus em primeiro lugar, eu tenho certeza que não vai faltar companheirismo de um para com o outro. Se vocês amarem a Deus em primeiro lugar, eu tenho certeza que não vai faltar serviço com alegria de um para com o outro. Por isso, ame-a mais, ame-o mais, mas ame menos do que o amor que vocês devem dedicar a Deus. Deus tem que ser a fonte das nossas motivações primárias de amor. E com toda certeza esse amor para com Deus vai desembocar dentro do casamento e vocês vão poder celebrar como Salomão celebrou com a sunamita, e vocês vão poder ser consolados como Isaac e Rebeca se consolaram, mas vocês vão poder ter uma vida a dois maravilhosa. Guardou aí? Ame mais, amando menos. E para todos os casais aqui, sua esposa, ame o seu esposo, mas tenha no seu coração que o amor que vocês devem ter para com Deus tem que ser um amor de primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro em nossa vida. Amém? Para selar esse momento, eu quero chamar aquela garotinha linda ali para poder trazer as alianças e nós vamos estar selando esse momento. Pode vir aqui, pequena. Muito obrigado. Aqui estão esses anéis feitos de um material nobre e ele simboliza exatamente essa nobreza que é o casamento.
De agora para frente, quando vocês carregarem no dedo de vocês esse anel como símbolo de uma aliança que vocês fizeram diante de Deus e das testemunhas, em qualquer lugar que vocês estiverem, vocês não estarão somente com um anel, mas sempre no coração guardado, eu tenho uma aliança com alguém. Eu tenho uma aliança com alguém. O Rogério sempre vai olhar para esse anel e dizer, eu trago uma aliança e a minha aliança é com a Adriana. Qualquer circunstância. E a Adriana também pode dizer a mesma coisa. Eu trago esse anel que é símbolo da nossa aliança e essa minha aliança é com o Rogério. Por isso, para selar, eu gostaria que vocês ficassem um de frente para o outro. Eu vou encostar um pouquinho de vocês agora aqui. Rogério, que essa aliança seja símbolo imutável do seu amor para com a Adriana. Pode segurar. Você vai repetir comigo. Adriana, com esta aliança, eu me caso com você e uno a ti o meu coração. E lhe faço participante de tudo que eu sou e tenho. E lhe prometo te amar, te respeitar, ser fiel a você em qualquer circunstância que a vida nos trouxer. Eu te prometo isso até que a morte nos separe. Vai ficar no seu dedo, ó. Não tem como sair mais. Que essa aliança seja símbolo imutável do seu amor para com Rogério. Rogério, que essa aliança, eu me caso com você e uno a ti o meu coração. E lhe faço participante de tudo que sou e tenho. E te prometo te amar, te respeitar, ser fiel a você todos os dias da nossa vida, em qualquer circunstância que a vida nos trouxer, até que a morte nos separe. Se não for incômodo, eu vou pedir vocês para se colocar de joelhos. E eu quero, se não for incômodo, se for... Pronto. Eu quero convidar vocês que são testemunhas e familiares, pais, para se colocar de pé também. Nós estaremos orando e eu quero... Está apressado. Eu quero pedir vocês que estendam as mãos de vocês para cá e que nesse momento agora vocês possam pensar em um Deus que é abençoador e orar a esse Deus que esteja abençoando a vida desse casal nessa caminhada longa que eles têm pela frente, porque é uma caminhada até que a morte os separe. Vamos orar juntos. Senhor, mais uma vez nós somos gratos ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque nessa noite nós pudemos refletir sobre o amor do Senhor que é tão grande para com os homens. Porque partiu do Senhor essa fala de que não era bom que o homem estivesse sozinho e trouxe alguém que lhe correspondesse. Assim o Senhor trouxe para o Rogério a Adriana e trouxe para a Adriana o Rogério. E nós queremos, Senhor, nessa noite, com as nossas mãos estendidas, pedir, ó Deus, que as mãos abençoadoras do Senhor estejam sobre a vida desse casal e que o Senhor os conduza em paz, e que o Senhor os conduza em prosperidade, e que o Senhor os conduza, ó Deus, uma vida de muita alegria e uma vida de muita bênção e também de abençoador,
porque nós sabemos que quando o Senhor abençoa alguém, o Senhor abençoa com o propósito de que eles possam também abençoar outras vidas. Que o Rogério e a Adriana possa ser um casal onde muitas pessoas possam chegar na casa deles e beber da vida deles e sentir muita alegria em estar com eles. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos a tua bênção. E nós já te agradecemos no nome de Jesus. Todos os participantes podem dizer amém. Amém, amém. Pode colocar de pé, ajuda ela. Pronto. Pode se assentar, por favor. Como vocês se propuseram a unir em matrimônio diante de Deus e das testemunhas, e me convidaram para ser o celebrante do casamento de vocês, diante de Deus, nesse momento eu os declaro casados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quero lembrar mais uma vez para vocês que o que Deus uniu não separa o homem, é para toda a vida. E eu sei que você está querendo fazer isso, então pode beijar a sua esposa, fique à vontade. Amém. Eu quero passar para a irmã Rita, que vai agora estar seguindo para o processo de assinaturas. Convido a todos os padrinhos para assinarem.
Enquanto os noivos se posicionam para saírem, nós convidamos os demais acompanhantes, padrinhos, florista, familiares, para acompanhá-los. Rogério e Adriana, que Deus os abençoe nessa caminhada muito especial a dois. Vão em paz.
Os noivos estarão saindo com os seus acompanhantes, florista, padrinhos e familiares. Na ordem. Primeiro os noivos.